Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar início à nossa nova série de estudos sobre a Carta de Paulo aos Romanos. Fundada em 753 a.C., Roma era a capital do Império Romano e, naquela época, a maior cidade do mundo. Os estudiosos vão dizer que, naquela época, em Roma, viviam aproximadamente 1 milhão de pessoas. Só para a gente ter uma ideia, hoje Roma possui 2,83 milhões de pessoas, o que já dá para a gente ter uma ideia de quão grande essa cidade era, já que há mais ou menos 2.000 anos atrás, essa cidade era aproximadamente metade do que ela é hoje. Só para efeito de comparação, hoje o mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. Naquela época tinha pouco mais de 200 milhões de pessoas. Então a gente vê que essa cidade era gigantesca para aquela época. Por ser uma cidade tão grande, tudo que acontecia em Roma refletia para o resto do mundo todo. Então essa carta foi e continua sendo de extrema importância para o cristianismo. Antes da gente falar sobre a carta propriamente dita e seu conteúdo, a gente tem que falar um pouquinho sobre a Igreja de Roma. Roma é citada no Novo Testamento cerca de 8 vezes, sendo 5 em Atos, 2 na Carta aos Romanos e uma em 2 Timóteo. Nós não sabemos quem foi que fundou a Igreja de Roma. Muito provavelmente não foi Paulo que fundou essa igreja. Nós sabemos que a ida de Paulo a Roma aconteceu cerca de 3 anos depois que ele escreveu essa carta, e ainda assim ele foi como prisioneiro. Então, muito provavelmente, essa igreja não foi fundada por ele, embora ele tenha ficado sabendo da grandiosidade e importância dessa igreja. Bem, se não foi Paulo que fundou, quem foi que fundou essa igreja? Nós não sabemos. Nós não sabemos quem fundou essa igreja. O que nós sabemos é que, segundo a narrativa de Atos 2, no momento do Pentecostes, no momento da descida do Espírito Santo sobre a igreja, haviam pessoas de Roma naquele lugar. E dentre as aproximadamente 3.000 pessoas que foram convertidas naquele momento, é muito provável que alguns desses fossem romanos, já que eles estavam lá. Então, embora a gente não saiba quem fundou a Igreja de Roma, a gente pode ter uma ideia de que muito provavelmente foi uma dessas pessoas impactadas naquele momento. Foi uma dessas pessoas que foram convertidas em Pentecostes. Como Roma era uma cidade muito grande e muito plural, com uma diversidade muito grande de habitantes, nós sabemos que a igreja refletia isso. Então nós temos que na igreja de Roma tinham tanto os judeus quanto os gentios. E como Paulo vai se referir mais vezes aos gentios do que aos judeus nessa carta, nós podemos ter uma ideia, ou até ter a certeza, de que existiam mais gentios naquela igreja do que judeus. E aí nós podemos ver o evangelho crescendo, Nós podemos ver o evangelho sendo pregado a judeus e a gentios. A carta aos Romanos foi escrita aproximadamente no ano de 57 d.C. Como era de costume, Paulo não escreveu essa carta à mão. Paulo ditou essa carta a Tércio, que era seu amigo pessoal e secretário. Embora tenha sido Tércio que escreveu, não tira a autoria da carta de Paulo, já que Tércio foi apenas um escrevente, Todo o conteúdo da carta é sim de autoria de Paulo. Nesse momento, Paulo estava na sua terceira viagem missionária, e muito provavelmente ele estava residindo em Corinto. Como eu já disse um pouco antes, Paulo ainda não tinha ido a Roma, mas ele desejava ir. A gente vê no texto que ele fala que ele desejava ir a Roma, ele desejava conhecer aquela igreja. Porém, ele entendia que não era esse o momento dele ir a Roma, porque antes ele tinha que ir pessoalmente entregar as ofertas que ele havia recolhido para as igrejas pobres de Jerusalém, sejam igrejas de judeus ou igreja de gentios. Ele entendia que antes de ir a Roma, ele tinha essa função, ele tinha essa obrigação de entregar as ofertas aos necessitados, o que é uma coisa muito importante da gente trazer até hoje, Principalmente nesse momento que a gente vive, de extrema dificuldade, a importância de ajudar os necessitados, A importância da gente cuidar do próximo. Paulo aqui, ele como pregador, ele poderia até falar que ia direto para Roma e tudo mais, mas ele sabia que era mais importante ele sustentar aqueles que eram necessitados. Embora ele desejava ir para Roma, Roma não seria o destino final dessa viagem que ele queria fazer. Ele queria, na verdade, ir para a Espanha, e por isso ele passaria por Roma, ficaria um tempo em Roma. Nós não sabemos se Paulo realmente chegou a ir ou não para a Espanha. O que nós sabemos é que Paulo foi preso pela primeira vez em Roma, aproximadamente no ano de 60 ou 61, porém foi libertado, continuou as suas viagens, e depois, no ano de 65 d.C., ele foi novamente preso, só que dessa vez foi a última prisão dele. Essa segunda prisão em Roma foi onde ele foi julgado e executado. Então nós não sabemos se entre essas duas prisões ele foi ou não para a Espanha,
não se tem registros disso, mas o que nós sabemos é que ele morreu na prisão de Roma, né? Durante a sua última prisão, né, aproximadamente no ano de 65, foi aí que ele escreveu a sua última carta, que é a segunda carta a Timóteo. Gente, antes de continuar, eu só queria falar que agora eu vou fazer uma leve inversão em relação ao que está na nossa revista, beleza? O que está na revista como tópico 4 eu vou falar agora, e o que está na revista como tópico 3 eu vou falar daqui a pouco. Bem, vamos falar agora um pouquinho sobre a estrutura e os assuntos que são tratados na carta aos Romanos, né? Porque a gente já falou do contexto histórico dela, já falou do que levou Paulo a escrever, qual foi o momento e tudo mais, e agora a gente tem que falar um pouquinho sobre a carta propriamente dita. É claro que a gente vai estudar essa carta ao longo de várias semanas. Ao longo do tempo a gente vai aprendendo mais sobre ela, mas já é bom a gente ter um pequeno resumo do que ela vai falar. Paulo, quando escreveu essa carta, ele tinha como ideia mostrar a importância de Cristo para a salvação humana. Ele tinha a ideia de mostrar que só Cristo salva, que a salvação é feita unicamente através de Cristo, que nós só somos declarados justos perante Deus através de Cristo. Em outras cartas, Paulo vai ser mais simples, vai ser mais sucinto, vai ser mais direto, mas aqui, como era uma carta destinada à maior cidade da época, aqui nós vemos um grande desenvolvimento teológico. Aqui Paulo faz questão de desenvolver cada um dos tópicos de modo não exaustivo, mas de modo muito bem explicado. Como era uma igreja que tinha tanto judeus quanto gentios, ele não se poupou de explicar cada um dos pontos que ele queria tratar. E por causa disso, nós vamos ter que essa carta ela é muito cheia e muito rica em conteúdo. Por isso a gente vai fazer uma divisãozinha bem simples aqui, uma divisão bem grosseira, só para a gente ter uma ideia, tá bom? Dos capítulos 1 ao 11, Paulo vai fazer esse desenvolvimento teológico, esse desenvolvimento doutrinário. Aqui Paulo vai falar sobre pecado, salvação, sobre a obra de Cristo e tudo mais. E nesses capítulos, Paulo vai sim tocar em temas que são muito complexos e muito sensíveis, tanto naquela época quanto hoje. Só que aqui eu quero atiçar um pouquinho a curiosidade de vocês, para que vocês leiam essa carta, né? Para que vocês leiam Romanos. Então eu não vou falar quais são esses pontos polêmicos, mas nós vamos estudá-los ao longo do tempo. E do capítulo 12 ao 16, nós temos daí a aplicação desses conhecimentos. Paulo aqui vai mostrar como aplicar isso na nossa vida, seja ela a nossa vida pessoal ou a nossa vida comunitária. E aqui nós já temos uma coisa muito interessante e importante para a gente, né? Sem entrar na carta propriamente dita, sem tocar nesses assuntos, a gente já pode ver que Paulo mostra que não adianta nada a gente ter uma tonelada de conhecimento, não adianta nada a gente ser uma enciclopédia humana se a gente não aplica esses conhecimentos. Então, conhecimento sem aplicação é inválido, ou, como o Tiago vai falar, a fé sem obras é morta. Antes da gente entrar no último tópico dessa aula, eu só queria deixar com vocês uma tabelinha bem simples, que é fornecida na própria revista, só para a gente ter uma ideia dos assuntos que vão ser tratados, beleza? A carta aos Romanos teve e continua tendo extrema importância para o cristianismo. Ela foi muito importante naquela época, né, para as pessoas às quais originalmente essa carta foi destinada, mas ela continua tendo extrema importância até hoje. Grande parte dos estudos e comentários sobre a carta aos Romanos vai dedicar algum tempo a apresentar algumas pessoas importantes dentro do cristianismo, né, algumas pessoas às quais Deus usou para propagar a fé, que foram tocadas, que de algum modo tem a sua história transformada através desta carta. É claro que aqui nós não vamos falar de todas essas pessoas, né? Nós vamos falar só de algumas pessoas que foram muito utilizadas e muito importantes para que essa mensagem do Evangelho fosse propagada e chegasse até nós. A primeira pessoa que eu gostaria de falar aqui, e essa não está na nossa revista, é sobre Agostinho de Hipona, um bispo da era patrística, né? Ou seja, dos primeiros 3 séculos do cristianismo, que teve a sua história profundamente tocada e mudada pela carta aos Romanos. Agostinho era um bispo que atuava na cidade de Hipona, daí vem o modo que nós o conhecemos até hoje. Essa cidade ficava localizada onde hoje é a Argélia, na África. Então aí a gente já tem uma ideia da dimensão que o cristianismo tinha no começo, né? Ele viveu dos anos 354 até 430. Em sua biografia, ele vai dizer que a sua vida mudou quando ele leu e entendeu
aquilo que está escrito em Romanos, principalmente no capítulo 13, versos 13 e 14. Nós podemos dizer que foi com esse entendimento que ele realmente se converteu ao cristianismo. Antes ele era só alguém que conhecia de falar, e a partir do momento que ele leu e entendeu Romanos, ele realmente se converteu à obra de Jesus. E Agostinho foi e continua sendo uma das pessoas mais importantes para o cristianismo. Ele foi um dos autores mais influentes, e todo o desenvolvimento teológico que ele propôs continua nos influenciando até hoje. Então, a gente tem aqui essa grande importância dele. E por falar na importância de Agostinho, nós temos que falar também de Martinho Lutero. Lutero, que é conhecido como a pessoa que deu início à Reforma Protestante, que foi um movimento que inicialmente procurava mudar, mas depois se separou da Igreja Católica da época. Lutero era um monge agostiniano, ou seja, ele seguia dentro da igreja as ideias de Agostinho. A história vai dizer que Lutero lutava com a ideia da justiça divina. Ele não entendia como Deus podia ser justo. Ele não entendia como um Deus justo poderia tanto castigar os injustos quanto perdoar alguns. Ele não entendia como Deus podia ser justo ao mesmo tempo que salvava os pecadores. A história dele vai mostrar que, em certo momento de sua vida, ele chegou a renegar todo mundo. Ele fazia de tudo para tentar merecer essa salvação, mas ainda assim ele se achava indigno. Ele se perdeu em profunda depressão por não se achar digno ou não se achar justo de ser salvo. E enquanto ele estava ensinando a carta aos romanos, aos seus alunos, foi aí que ele entendeu como um Deus justo consegue salvar os injustos. E é muito conhecido o fato de Lutero citar Romanos 1, 16 e 17 como sendo o texto que levou à sua conversão. E aqui vale a pena a gente ler esse texto, embora a gente vai estudar ele um pouquinho melhor mais para frente, mas já é legal a gente ter uma ideia do que foi que mudou a vida dessa pessoa, que de certo modo começou algo que mudou toda a história do mundo. Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Dando sequência, a gente pode ver a influência do texto de Romanos sobre John Wesley. Para quem não conhece, John Wesley foi uma pessoa muito importante no grande avivamento que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Em sua biografia, John Wesley vai dizer que no dia 24 de maio de 1738, ele visitou uma igreja anglicana, meio a contragosto, mas foi, e lá alguém estava lendo o prefácio de Lutero sobre a carta aos Romanos. Então lá alguém estava lendo aquilo que Lutero escreveu sobre a carta aos Romanos. E nesse momento, John Wesley sentiu o seu coração se aquecer. E foi nesse momento que ele sentiu os seus pecados sendo perdoados. Foi nesse momento que ele sentiu que ele realmente confiava em Cristo e somente em Cristo. Então aqui a gente tem a conversão de John Wesley. E esse momento ele cita como sendo crucial para tudo o que ele fez depois. Então todo o grande avivamento que teve na Inglaterra no século XVIII teve início nesse singelo momento em que alguém lia uma breve explicação sobre a carta aos Romanos. E por último aqui a gente vai citar John Stott. John Stott já é alguém muito mais recente. Ele viveu de 1921 até 2011, ou seja, viveu 90 anos, e alguém muito próximo da gente. John Stott é conhecido como um dos mais influentes evangélicos do último século, tendo escrito mais de 40 livros, centenas de artigos e pregado durante grande parte de sua vida. John Stott cita em sua biografia que por muito tempo ele lutou contra a carta aos Romanos. Ao contrário de John Wesley, que foi convencido por aquilo que Lutero falou, John Stott, mesmo conhecendo os escritos de Lutero, ele ainda não havia reconhecido realmente a obra de Cristo. Porém, diferentemente de Lutero, a dúvida dele não era relacionada a como um Deus justo salva os injustos, mas sim que no texto de Romanos vai prometer uma morte ao pecado, e para ele essa morte nunca chegou. Ele continuou até o fim de sua vida sendo pecador. E por isso, assim como Lutero daí, ele não se achava digno de ser salvo. Porém, isso mudou em 1965, quando ele já atuava, quando ele já era pastor, quando ele já tinha muita coisa escrita. Ele foi convidado a pregar uma série sobre Romanos, dos capítulos 5 ao 8. E nesse momento que ele realmente estudou a fundo esse livro,
ele realmente estudou a fundo esses textos, aí sim que ele foi entender essa morte ao pecado do jeito certo, né? Não que era uma morte 100%, né? Não que um cristão efetivamente vai morrer e nunca mais vai pecar, mas foi aí que ele entendeu realmente o que significa essa morte para o pecado e como Deus salva apesar de sermos pecadores. Então, gente, por hoje é só. Daqui para frente a gente vai falar muito mais sobre essa carta, nós vamos aprender muito com ela. Espero que Deus fale para os nossos corações através da carta aos Romanos e que, além de crescer o nosso conhecimento, esse estudo seja muito proveitoso para mudar a nossa vida. Muito obrigado, até a próxima.